Em apenas alguns segundos, a Espanha vai presenciar seu primeiro eclipse solar total em mais de 100 anos. E estamos aqui com a NASA para filmá-lo do espaço. Mas quase não fizemos este vídeo porque descobrimos que já existem ótimos vídeos sobre eclipses solares no YouTube e achamos que não iria acrescentar nada. Mas então, começamos a pesquisar. Meu Deus, isso é insano! E acabou que eu não consigo, eu só preciso assistir isso, isso é insano. Então, R, Amélia e eu ainda tínhamos algumas perguntas sem resposta, como: por que o hemisfério norte está tendo mais eclipses totais do que o hemisfério sul? Por que o Sol de repente fica branco só durante a totalidade pura? E por que ainda não descobrimos o que causa essas faixas de sombras misteriosas no chão? Isso é tão estranho. Beleza, então, estamos a caminho de Burgos, na Espanha, porque vai ficar bem no centro da sombra da Lua. Então, é perfeito para a totalidade. E também vamos nos encontrar com a NASA e vários outros grupos de ciência, porque eles vão lançar alguns balões até a borda do espaço. Então eles vão realmente filmar o eclipse. E com sorte, eles podem responder algumas das nossas perguntas. Vamos! Meu Deus, está sendo encoberto. Não. Angela? Sim. É um prazer te conhecer. Eu sou Amélia. É tão bom te conhecer. Prazer em te conhecer, obrigado por nos receber. Desculpa, posso perguntar? Sim. São aqueles eclipses solares totais nos seus dedos dos pés? Sim. Totalmente nerdando. Sim. Acho que a primeira pergunta, logo de cara: quantos eclipses você já viu? Então esse será meu quarto eclipse e o terceiro eclipse total. Tem muita gente aqui que já viu muito mais do que eu, 8 ou até 12 eclipses. Isso é loucura. Então, o quão raro é a Espanha ter 2 eclipses solares totais em menos de 12 meses? Se você escolher qualquer ponto aleatório, em qualquer lugar da Terra, leva cerca de 300 anos para que o eclipse se repita ali. Mas também existem alguns lugares, sabe, onde acontecem esses fenômenos porque existe meio que um padrão nos eclipses. Você pode ver um desses padrões se mapear as trajetórias de todos os eclipses solares totais entre 2000 a.C. e 3000 d.C. Perceba que o hemisfério norte recebe consistentemente mais eclipses, cerca de 15% a mais do que o hemisfério sul. Agora, para que haja o eclipse solar total, onde a Lua cobre completamente o Sol, você quer que ela pareça maior do que o Sol no céu. Agora, o maior fator para isso é a órbita elíptica da Lua. Às vezes, ela está mais longe da Terra, às vezes mais perto. Então, ao longo do mês, sua área aparente aumenta em até 30%. Mas a órbita da Terra ao redor do Sol também é elíptica. Então, do nosso ponto de vista, a área do Sol é cerca de 7% menor em julho do que em janeiro, o que significa que há uma chance maior de um eclipse solar total por volta de julho. Mas é também quando, na maior parte, o hemisfério norte da Terra está inclinado em direção ao Sol, o verão do hemisfério norte. Então, é lá que os eclipses totais tendem a acontecer. Agora, o hemisfério sul, na verdade, vai ter mais eclipses anulares, onde a Lua é um pouco menor do que o Sol, então você tem esse anel de luz solar ao redor dela. E isso acontece porque, durante o verão do hemisfério sul, o Sol está realmente mais próximo. Tudo isso, na verdade, vai se inverter porque a Terra gira em torno de seu eixo, e sua órbita elíptica também se desloca lentamente ao redor do Sol. Daqui a cerca de 9.500 anos, será o hemisfério sul que terá mais eclipses solares totais. Agora, existe outro padrão interessante que aparece quando você observa todos os tipos de eclipses solares, incluindo os anulares e parciais também. Então, eu analisei alguns números, como 5.000 anos de eclipses. E se você olhar quantos acontecem por ano, nunca há um ano sem algum tipo de eclipse solar, o que é meio impressionante. Você tem que ter pelo menos 2, e às vezes pode ter 5. Como é possível ter 5? Sim, eu sei. Olha só, a órbita da Lua é inclinada a cerca de 5 graus em relação ao plano Terra-Sol. Então, na maioria das vezes, a Lua passa na frente do Sol. Ela está na altura errada para projetar uma sombra na Terra. E é por isso que não temos um eclipse solar todo mês. Mas existem esses 2 nós ao longo da órbita da Lua, onde ela realmente cruza o plano Terra-Sol. E ao longo do ano, ambos nós vão se alinhar direitinho entre a Terra e o Sol. Isso acontece com cerca de 6 meses de diferença, e abre uma janela de aproximadamente 34 dias em que eclipses solares se tornam possíveis. E isso é chamado de temporadas de eclipses. Existe essa grande janela para acontecerem eclipses. Sim, então enquanto você tiver uma lua nova em algum momento dentro dessa janela de eclipse, você tem um eclipse. Mas acontece que você precisa ter pelo menos um. O motivo é que a temporada de eclipses dura 34 dias, mas a lua nova acontece a cada 29 dias e meio. Claro. Então você não pode passar por uma temporada de eclipses sem que a lua nova aconteça pelo menos uma vez. De qualquer forma que você jogue os dados, sempre tem que cair dentro da temporada de eclipses pelo menos uma vez. Então, você sempre tem 2 por ano. 2 por ano. Ótimo. É, né? Agora, se a lua nova cai no meio de uma temporada de eclipses, geralmente se produz um eclipse total ou anular. E só é possível encaixar um desses tipos de eclipse em uma temporada.
Então, dá para ter cerca de 2 por ano. Isso não parece certo. Definitivamente não é uma vez na vida. Mas fica ainda pior. Porque se você também contar os eclipses parciais, eles acontecem mais nas bordas. E como eles acontecem nas bordas, você pode ter 2 em uma única temporada de eclipses, ou pode ter 4 por ano. Mas espera, então como você consegue 5? A questão é que as próprias temporadas de eclipses também se deslocam ao longo da órbita da Terra. Então, se você começa em 1º de janeiro e tem um eclipse logo no início do ano, você pode pegar um parcial e depois outro parcial. E aí, conforme você vai avançando, essas temporadas de eclipses vão mudando. Então você pega mais um e mais outro. E aí, você acha que acabou. Mas a temporada de eclipses, na verdade, já mudou para dezembro. E aí você tem um último eclipse. Então você pode ter até 5. Uau! Ok, espera. Eu percebi que esqueci de te contar o meu fato favorito de toda essa discussão. E é que, se você olhar para a temporada de eclipses, quando acontece o eclipse solar aqui, e você voltar cerca de 2 semanas, vai perceber que agora a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, você tem um eclipse lunar. Então você tem um eclipse lunar, o que significa toda vez que temos um eclipse solar, ele é acompanhado por um eclipse lunar, seja 2 semanas antes ou depois. Isso é tão legal. Sim, então vai acontecer um daqui a 2 semanas. Incrível. Sim, é muito legal. Na verdade, eu tentei encontrar respostas para essa pergunta, mas se você olhar para os timelapses feitos durante o eclipse, vai ver que as fases parciais geralmente são amareladas, e então a totalidade é branca. Mesmo se você procurar no Google, aparece uma animaçãozinha e ela fica branca, amarelo, depois fica branco e depois volta a ser amarelo. Eu não consegui encontrar uma explicação científica satisfatória para o porquê isso acontece. É tão brilhante, né? Para tirar essas fotos em time-lapse, você precisa colocar um filtro na frente. E o mais comum com esses filtros é aquele tipo de cor laranja avermelhada. Então, é só que o filtro mais comum faz com que fique dessa cor, porque o sol é branco. Mas aí ele fica escuro o suficiente para que a gente possa olhar diretamente para ele durante a totalidade. E aí você vê, sim, branco. É só um filtro? Ok. É só o filtro. Talvez eu possa te mostrar onde estamos. Assim você pode se preparar. Somos um laboratório financiado pela NASA em Bozeman, Montana. Isso é uma extensão do que chamamos de Nationwide Eclipse Balloon Project. Então, nós estudamos o eclipse de 2023 e 2024. Temos 2 equipes em Reykjavik, Islândia, e 3 equipes aqui na Espanha. As equipes da Islândia estão lançando balões meteorológicos, radiosondas, e aqui estamos lançando o que chamamos de balões de engenharia hídrica. Olá, aqui é Engenharia de Gambiarra. O que você está fazendo? Nós prendemos isso basicamente ao balão, bem abaixo de onde estamos conectando o balão à carga útil. Sim. E normalmente usamos pesos um pouco mais sofisticados, mas não queríamos simplesmente levar pesos para a Espanha com a gente. Então, pegamos garrafas de água e as enchemos com pedras. Eu adoro isso. Adoro isso. Temos uma bolsinha com algumas lembrancinhas, tipo adesivos da NASA autografados e coisas assim, que vamos enviar no balão. Isso vai subir, então você pode assinar. Você vai assinar como Eclipse? Quero dizer, Eclipse 2026, mas eu quero mostrar isso. Achei que você fosse dizer algo como Henry ou... Henry esteve aqui? Mas a gente não vai te colocar no balão. Vamos montar mais ou menos no meio, por causa da direção do vento agora. Beleza. Então, agora o vento está indo na direção oposta do que foi previsto. Então, está nos empurrando para aquele lado. Acaba ficando longe o suficiente para não batermos na igreja. Quão forte o vento precisa estar para vocês baterem na igreja? Tipo, ela está bem longe, não está? Está sim. Só precisamos fazer com que dê tempo antes de chegarmos lá. Beleza. É meio estranho. Eu achava que era uma daquelas coisas que eu só tinha visto em foto. Mas não percebia o quanto parecia só um balão comum. Só que gigante. Na contagem de 3. 2, 3. Incrível. Então, esse lançamento foi absolutamente perfeito. E agora, nossas câmaras estão a caminho da borda do espaço. Mas a cerca de 3.000 quilômetros de distância, a NASA está lançando outra missão de Eclipse, uma montada em um bombardeiro da era da Guerra Fria, com 70 anos de idade. Eles estão tentando perseguir a totalidade pelo maior tempo possível, mas, surpreendentemente, isso já foi tentado antes. Em 1973, o Concorde atingiu Mach 2 e permaneceu na totalidade por 74 minutos.
Aqui no solo, o máximo que alguém vai conseguir ver a totalidade é 2 minutos e 18 segundos. E com o jato da NASA voando a 740 km por hora, eles vão conseguir permanecer na totalidade por cerca de 3 minutos. Parece que não vale a pena, mas eles não estão apenas tentando ficar mais tempo na totalidade. Comparado a um balão, que é um pouco instável, um jato é muito mais estável. Assim, eles podem instalar equipamentos muito mais sensíveis para estudar uma parte muito específica do Sol. Uma parte do Sol que já levou à descoberta de um elemento falso. No eclipse total de 18 de agosto de 1868, o astrônomo francês Jules Janssen foi até a Índia para observar uma parte do Sol que normalmente fica ofuscada para observação. As proeminências, arcos de gás brilhante bem na borda. Ele colocou uma fenda na frente de um prisma e decompôs a luz delas em seus diferentes comprimentos de onda. Surgiram 5 faixas brilhantes. Uma delas não correspondia a nenhum elemento conhecido na Terra. 2 meses depois, o astrônomo inglês Norman Lockyer viu a mesma linha. Ele a chamou de Hélio, em homenagem a Hélio, o deus grego do Sol. No ano seguinte, outros cientistas usaram o mesmo método na coroa mais quente e encontraram outra faixa inexplicada. Durante 70 anos, acreditou-se que era um elemento chamado corônio. Mas em 1939, descobriu-se que era ferro tão quente que 13 de seus elétrons haviam sido arrancados. Assim, um eclipse levou à descoberta de um elemento real e de um falso. Agora, para estudar o eclipse, Janssen usou uma fenda, mas na verdade você não precisa fazer isso. Então, aqui eu cortei um triângulo neste pedaço de papelão, e vamos ver a sombra que ele projeta. Você pode ver que há essa projeção de luz que forma um triângulo. Nada muito surpreendente. Mas veja o que acontece enquanto eu lentamente afasto isso do chão. Você vai ver que o triângulo lentamente se transforma em um círculo. Eu posso até pegar esse formato de eclipse, que parece o eclipse quando está perto do chão, mas se eu puxar de novo, ele sempre vira um círculo. E aí, o que você está vendo, irmão? Deixa eu trocar a luz. A gente tá conseguindo um formato legal de croissant, sabe? Acho que se chama crescente? Não. Um croissant. É bem grosso. Dá uma olhada. É legal. Pegamos esses mesmos recortes de papelão. De novo, aqui está com o triângulo. E de novo, você está vendo um triângulo. Mas olha o que acontece quando eu afasto ele. Olha, é um crescente. Que legal, né? Beleza, e eu posso fazer isso com outra forma. Vou tentar com essa forma de estrela, que de novo, aumenta. E se eu me afastar, a estrela também é um crescente. Que incrível, né? Você pode até fazer isso, algo assim. Tem todos esses pequenos buracos circulares. Círculo, isso é um círculo, mas ainda mais rápido. Vamos encontrar alguns pequenos crescentes. É isso. É isso, né? Vamos! Veja, quando o papelão está alto o suficiente, você não está mais olhando para o buraco, mas sim para uma projeção da própria fonte de luz. A luz viaja em linhas retas, então um raio que sai do topo do Sol precisa se inclinar para baixo para passar pelo buraco. Por isso ele chega aqui embaixo. O topo vai para baixo e a esquerda se inverte para a direita. Tudo se cruza no buraco e sai do outro lado invertido. O que significa que durante um eclipse, os crescentes no chão apontam para o lado oposto dos crescentes no céu. Todas as câmeras, na verdade, funcionam assim, invertendo sua imagem. Mas para conseguir esse efeito, é preciso que o ponto seja bem pequeno. É como uma câmera pinhole. É por isso que todos os espaços entre as folhas de uma árvore são perfeitos. Durante um eclipse, todos eles se transformam em crescentes. E tem outro efeito maluco. Olhe para minha mão. As sombras ao redor dos meus dedos estão bem desfocadas. Mas se eu girar minha mão 90 graus, essas mesmas sombras de repente ficam muito mais nítidas. À medida que nos aproximamos da totalidade, cada objeto tem uma direção nítida e outra suave, separadas por 90 graus. Pegue uma fonte pontual de luz. Sozinho, ela projeta uma sombra perfeitamente nítida. Mas adicione um segundo ponto, também perfeitamente nítido, mas chegando em um ângulo diferente. Agora, onde as duas sombras se sobrepõem, você tem escuridão total, mas nas bordas, onde apenas uma delas incide, você recebe metade da luz. Se você fizer isso a partir de mais e mais pontos, bem, essas bordas começam a se acumular, formando um gradiente, e é isso que cria o desfoque. E durante o eclipse, você fica com esse formato de lasca. Na direção vertical, ela permanece praticamente com a mesma largura de sempre. É por isso que, nessa direção, você ainda tem sombras desfocadas. Mas se você mudar sua orientação em 90 graus agora, ela fica muito mais estreita. Então agora é como se fosse uma fonte pontual novamente. É por isso que as sombras nessa direção ficam perfeitamente nítidas. Estamos a poucos minutos da totalidade e o que vamos fazer é segurar este lençol. O que estamos procurando são essas sombras longas e móveis. Elas, às vezes, são chamadas de sombras de cobra por causa de como se movem. Então estamos falando de segundos antes da totalidade em que você verá essas faixas de sombra aparecerem. Talvez 20 segundos, 10 segundos antes da totalidade. Então você realmente precisa estar, sabe, procurando por elas e ciente de que elas vão aparecer. Nossa, tô um pouco tensa com a ideia de a gente filmar isso agora. Você vai ficar bem, quero dizer. Ou elas vão ficar bem visíveis, ou você vai conseguir capturá-las. Ou elas vão ser tão sutis que ninguém vai vê-las mesmo assim. É isso?
Não. Eu acho que tem alguma coisinha. Tipo, é bem sutil. Sim. Ai, isso é tão estranho. Viu? Você viu? Tipo, está definitivamente ali. Eu não sei. Eu senti como se ele estivesse apenas se mexendo, como o lençol. Não, vamos lá. Tava lá. Tipo, eles são reais. Então nós vimos. Era fraco. Ainda existe algum mistério em torno das bandas de sombra, mas exatamente o que as causa, ainda há descobertas a serem feitas. Então, é absolutamente uma questão em aberto. Bem, nos segundos finais de luz antes do eclipse, você tem as contas de Bailey, onde você vê apenas um ponto de luz ou alguns pontos de luz ao longo da borda. A principal teoria é de que esses feixes estreitos de luz passam por várias camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades. Cada uma das fronteiras entre essas camadas de ar refrata a luz, curvando-a para cá e para lá. Esse é, na verdade, o mesmo efeito que faz a luz das estrelas piscar. Mas se essa fosse toda a explicação, à medida que você subisse pela atmosfera, com certeza não veria essas faixas de sombra. Você ouviu? Porque houve um experimento feito em Burgos por uma engenheira do exército durante o eclipse de 1905 usando um balão de hidrogênio. Nossa, eu não sabia disso. Na verdade, procurando por faixas de sombra. Sério? Então eles lançaram esses balões, eles colocaram esses grandes lençóis brancos embaixo dos balões para tentar ver. Então eles não estavam vendo nada, eles estavam olhando. E de repente, alguém percebeu que elas estavam por toda parte, tipo nas mãos, na cesta, e viram elas em todo lugar, menos no lençol branco. Elas simplesmente ficavam no lençol. Mas, de novo, alguém já estava testando isso, tentando testar em altitude lá em 1905, bem aqui. Isso é incrível. Mas o que está acontecendo lá? Existe outra explicação? Então, a outra coisa que está entrando em ação ali é a própria topografia da Lua. Então, essas diferentes fontes pontuais, à medida que se alinham e interferem umas com as outras, é aí que você obtém alguns desses efeitos secundários que os tornam mais pronunciados. Porque você pode imaginar como, sabe, num teatro. Se você conseguir se imaginar em um teatro e tiver um holofote aceso, você tem uma fonte pontual. Se você tivesse 3 holofotes, você teria sombras sobrepostas interessantes. E esse é um daqueles efeitos que amplificam isso. Isso são as faixas de sombra. Ah, que legal. 15 segundos. Ok, rápido. Coloque os óculos. Ai, meu Deus. Agora, isso é tão estranho. Cara, isso é muito louco. Inacreditável. Sim. Eu não sei o que eu estava imaginando, mas isso é muito mais insano. Todo mundo ficou louco. Eu adoro esse cara. Meu Deus, dá pra ver a coroa. E olha aquele brilho bem ali à esquerda, tipo, saindo. Tipo, etéreo. É tipo uma explosão solar. Eu não sei. Eu não sei quais são as palavras. Eu só penso, isso é legal. É, né? São os 360 graus. Ah, os 360 graus. É, você tá certo. Tem o efeito de 360 graus. Pôr do sol de 360 graus. Meu Deus do céu! Eu adoro isso. Você está se divertindo aqui, né? É incrível! Eu te conheço! De onde você é? Veritasium é o canal. Jesus Cristo! Passou muito rápido! Isso é incrível! Está voltando! Está voltando! Olhe para o céu! Olhe para o céu! Inacreditável. Isso fez a minha vida. Isso me deixou irracionalmente animado. E muito mesmo! E então, aquele anel no céu! Isso é demais. Nunca fiquei tão empolgado com um evento natural antes. Como foi isso? Como você se sentiu, cara? Foi insano, de verdade. Eu não sei, eu simplesmente não consigo explicar. Olhando pra isso pessoalmente é meio cataclísmico, dá vontade de chorar. Acordamos ao raiar do dia perseguindo esse balão. Ele fez um trajeto maluco e acabou caindo muito mais perto do que eles imaginavam. Ainda deve estar em algum campo de algum fazendeiro por aí. Talvez a gente tenha que fazer uma pequena caminhada para pegar. Vamos atrás disso? Quer dizer, eu não sei.
Ele vai atrás disso. E então, nós temos nossas câmeras. Então isso é bom. Então, este é o escolhido. Sim. Ok, legal. Oh, there you go. Something's going. Isso é loucura. Isso é insano. Isso é tão legal. Minhas imagens favoritas da sombra são aqueles em que, sim, você pode ver só uma parte dela se afastando. É,